purgatório existe? Não, não existe. Existe sim. Temos muitas bases com a própria Bíblia falando sobre o purgatório, sem contar outras bases, como a história e raízes direta do judaísmo. Por mais que muitos não saibam, o cristianismo e principalmente o catolicismo têm raízes diretas do judaísmo. Por exemplo, Jesus Cristo era judeu, seus apóstolos também eram. Maria era judia, inclusive, Maria era judia da linhagem de Davi. Então nesse vídeo usarei bases com a própria Bíblia, história e as raízes do judaísmo que influenciam até hoje no cristianismo e até hoje na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E a igreja tem como fé a existência no purgatório desde os seus inícios. A ideia de purgatório é algo que se desenvolveu com o tempo, como resultado de uma outra crença errada, a oração pelos mortos. O purgatório começa a se estabelecer com Agostinho no século IV e ganha força no século VI com Gregório Magno, mas ele só foi formalizado no Concílio de Trento no século XVI. Primeiro, vamos aos fatos. A oração pelos mortos não nasceu com Santo Agostinho. Ela é uma prática milenar do povo judeu. Séculos antes de Cristo, em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, a Bíblia já declarava que é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Se o purgatório é uma invenção, então os judeus do tempo de Jesus, e o próprio Kadish judaico, já estavam errados muito antes da Igreja Católica existir. É claro que não. Nas catacumbas dos primeiros séculos, os cristãos perseguidos já gravavam preces pelos falecidos. Eles não esperaram o século IV para acreditar na purificação final. Dizer que o Concílio de Trento inventou o purgatório no século XVI é como dizer que Newton inventou a gravidade. O concílio apenas definiu o dogma para defendê-lo de ataques, mas a fé na purificação pós-morte está no DNA do cristianismo desde as suas raízes hebraicas. O purgatório não é sobre pagar pelo céu, é sobre a misericórdia de Deus que nos purifica, pois, como diz o livro do Apocalipse, nada de impuro entrará na presença do Senhor. Os protestantes, como eles precisam que a coisa esteja rasgadamente explícita na Bíblia, não acreditam no purgatório porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Nós não acreditamos porque a doutrina não é ensinada na Bíblia. A Bíblia não ensina a orar pelos mortos. A palavra purgatório não está na Bíblia é apenas um detalhe. Como hebreu católico, eu te pergunto, onde está a lógica disso? Se usarmos esse critério, teremos que negar realidades óbvias. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas você acredita nela. A palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra encarnação não está na Bíblia. Até mesmo animais, como o gato, não aparecem no texto bíblico. Por acaso gatos não existem porque a Bíblia não os menciona? A Igreja Católica, com sua sabedoria milenar e raízes judaicas, sempre ensinou que fé e razão caminham juntas. O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, já deixava claro que a Igreja não se opõe à evolução, desde que entendamos que a alma é criada diretamente por Deus. A Bíblia não ensina biologia ou física, ela ensina o caminho da salvação. Dizer que o purgatório não existe porque a palavra não está lá é ignorar o conceito bíblico da purificação final. No hebraico e no grego bíblico, a ideia de ser refinado pelo fogo para entrar na presença do Deus Santíssimo é onipresente. Pare de procurar palavras e comece a entender os conceitos. A Bíblia é um livro da Igreja. Sem a tradição e o magistério, você fica preso a nomes, enquanto nós ficamos com a verdade. Só que isso não significa nada, porque há muitas palavras que não aparecem na Bíblia. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Sim, como eu falei, a doutrina precisa ser ensinada na Bíblia, mas não é o caso do purgatório. É engraçado, você diz que o purgatório não vale porque a palavra não está na Bíblia, mas defende a Trindade usando o argumento de que a doutrina é ensinada. Pois bem, vamos usar a sua própria régua para medir a verdade. A doutrina da purificação final, o que chamamos de purgatório, é ensinada explicitamente por Jesus e pelos apóstolos. Em Mateus 5, 26, Jesus fala de uma prisão de onde você não sai até pagar o último centavo. Ele não pode estar falando do inferno, pois de lá ninguém sai, e nem do céu, onde não há dívidas. São Paulo, em 1 Coríntios 3, 15, é ainda mais claro.
Ele fala de alguém que será salvo, mas como que através do fogo, depois que sua obra for provada. Se isso não é a descrição de uma purificação pós-morte, o que é? Como hebreu católico, eu te pergunto, se a doutrina não é ensinada, porque o povo de Deus, no livro de Macabeus, já oferecia sacrifícios pelos mortos? Porque os judeus do tempo de Jesus acreditavam no estado de purificação. A verdade é que a doutrina está lá, do Gênesis ao Apocalipse. Você aceita o conceito de trindade porque a tradição da igreja te ensinou, mesmo sem a palavra. Seja coerente. Aceite o purgatório pelo mesmo motivo. A Bíblia não é um quebra-cabeça de palavras soltas, é o ensinamento vivo da igreja que Jesus fundou. E os próprios protestantes acreditam na doutrina do sola scriptura, somente a escritura. Mas a própria Bíblia não diz que o sola escritura é dogma. Até porque dogma é algo proclamado pelo magistério, e a Bíblia é anterior ao magistério católico romano. A Bíblia ensina sola escritura, mesmo sem usar esse termo. Lê aqui embaixo. Para encerrar, o argumento mais absurdo: dizer que a Bíblia é anterior ao magistério. Meu amigo, quem você acha que definiu quais livros eram inspirados e quais não eram? A Bíblia não caiu do céu pronta com o índice. No tempo dos apóstolos, o que existia era a tradição oral e o magistério vivo deles. O Novo Testamento só foi escrito décadas depois de Jesus e o cânone bíblico só foi fechado pela Igreja Católica séculos depois. A Igreja é a mãe da Bíblia, não a filha dela. E sobre a sola escritura? Você diz que a Bíblia ensina mesmo sem a palavra. Mentira. O que a Bíblia ensina em 2 Tessalonicenses 2:15 é: fiquem firmes e guardem as tradições que lhes ensinamos, seja por palavra, tradição, seja por carta, escritura. Como um hebreu católico, eu te lembro, o povo de Israel nunca viveu só de um livro, mas da lei escrita e da tradição oral interpretada pelos anciãos. Jesus fundou uma igreja sobre Pedro, não uma biblioteca. Quem segue a sola escritura acaba seguindo a própria interpretação, enquanto nós seguimos a verdade preservada por quem escreveu o livro. Estude a história e saia da superfície.